Vamos falar sobre o agravo regimental no recurso especial 1.375.277 do Rio Grande do Sul. Decidiu o STJ, conta-se da data do conhecimento do dano e de sua autoria, e não da data em que expedida simples notificação pública a respeito da existência de dano ecológico, o prazo prescricional da pretensão indenizatória de quem sofreu danos pessoais decorrentes de contaminação do solo e de lençol freático, ocasionado por produtos utilizados no tratamento da madeira destinada à fabricação de postes de luz. Uma madeireira do Rio Grande do Sul utilizava diversos produtos químicos prejudiciais à saúde, inclusive arsênio, nesse tratamento de madeira para postes de luz. Ela contaminou lençol freático e solo de uma região no Rio Grande do Sul. Foi emitida uma notificação pública a respeito desses danos ocasionados, danos ambientais ocasionados. O problema é que não se presume o conhecimento a respeito dos danos pessoais decorrentes desse dano ecológico assim que é emitida essa notificação pública, significando dizer, as consequências para cada uma daquelas pessoas atingidas por esses produtos químicos que foram derramados no lençol freático daquele lugar, no solo daquele lugar, não são imediatas de serem notadas. A sua observância só vai surgir daqui a algum tempo, então fica difícil estabelecer o termo inicial dessa possibilidade de reclamar os danos pessoais a partir de uma notificação pública, por exemplo, na televisão, anuncia-se que a madeireira X produziu dano ecológico nessa região que vocês vivem, em razão disso procurem os seus direitos. Uma notificação pública na televisão, por exemplo. A partir dessa notificação, não pode correr o termo inicial para que cada um dos prejudicados vão se socorrer do judiciário para pleitear os danos pessoais. Por quê? Porque cada doença pode se desenvolver num determinado tempo. Isso que o STJ decidiu então, que diz: conta-se da data do conhecimento do dano e da autoria e não da notificação pública, o prazo prescricional da pretensão indenizatória de quem sofreu dano pessoal decorrente desse dano ecológico. Essa foi a primeira questão que ficou decidida nesse julgamento aqui. A segunda, que eu acho bastante importante vocês até grifarem no STJ, é o termo bystander. O STJ equiparou essas pessoas que poderiam ter sido contaminadas por essa madeireira, equiparou a consumidor. Esse prazo prescricional utilizado não foi o do Código Civil, foi do Código do Consumidor, porque essas pessoas contaminadas foram chamadas de bystanders, significando que equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento, todos os inocentes do evento são equiparados a consumidores. E foi isso que o STJ decidiu então. Um outro exemplo, que inclusive veio no corpo desse julgamento, no inteiro teor, foi o recurso especial 1.288.008, que disse o seguinte: comerciante atingido em seu olho esquerdo pelos estilhaços de uma garrafa de cerveja que estourou em suas mãos quando colocava em um freezer, causando graves lesões. Essa pessoa, apesar de não ser consumidora naquele momento, foi equiparada a consumidor por esse conceito do artigo 17 do CDC, chamado bystander. Eu só queria fazer mais uma comparação com vocês em relação a um julgado de 2011 sobre erro médico, que o STJ, nesse aqui, utilizou a mesma linha de fundamentação desse erro médico de 2011. Foi o caso de uma pessoa que teve uma cesariana no ano de 1979. Na década de 90, acredito que em 94, ela foi fazer um raio-x na região abdominal e verificou, lá em 94, que existia uma agulha em seu abdômen, esquecida pelo médico lá da cesárea dela. Ela entrou com um pedido de indenização contra o hospital. O STJ, analisando o caso, disse que seria a mesma coisa desse caso aqui. O prazo prescricional não começou a correr em 79, quando a agulha foi esquecida nela. O prazo
prescricional só teve início a partir do conhecimento do fato, a partir do conhecimento do dano e da sua autoria, que foi na década de 90. Então, naquele caso, a prescrição não tinha se consumado. Da mesma forma como provavelmente deve ter se dado aqui, em que a prescrição só começou a partir do dano e do seu efetivo conhecimento da autoria pela vítima. Entenderam isso?